Olá, meu nome é Fábio Câmara, eu sou professor dos cursos de Administração e Comunicação aqui da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Aqui comigo o Murilo, ele é aluno do curso de Administração aqui da ESPM. E somos o NinoCast. O NinoCast é o nosso podcast do Núcleo de Inovação e Kaizen da ESPM, que é vinculado ao Centro de Gestão e Transformação de Negócios do curso de ADM. E esse é o nosso primeiro vídeo e áudio. Para ele, trouxemos o Pedro Henrique. O Pedro Henrique, o PH, paulista, ele é paulista, formado no curso de comunicação aqui da escola, apaixonado por esportes e games, negócios de impacto e pelo Grande Palmeiras. Já trabalhou em inovação em grande empresa, conectando e fazendo na prática, e agora trabalha para a maior rede de apoio ao empreendedorismo do mundo. Bom, nosso tema de hoje é sobre os desafios das áreas de inovação das empresas, né? Eu vou passar aqui a palavra para o Murilo para começar aqui o nosso debate. Boa noite. Então, para começar, a gente gostaria de saber como que começou essa sua jornada, Pedro? Desde a SPM até chegando uma gigante como a Endeavor. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. É um prazer aqui estar falando com vocês. Prazer é nosso. Bom, entrei na faculdade, na SPM, em 2017. Desde o começo já procurava coisas extras para fazer. Depois da aula, ficava procurando aqui. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. E desde o começo eu queria saber o que mais eu podia aproveitar da faculdade. Queria aprender o máximo, tirar o máximo daqui. Então, logo fui recrutado pela Atlética, fiquei 1 ano e meio lá. Um ano como colaborador, meio ano como gestão, no qual fui da área de marketing e pesquisa. Depois passei mais 1 ano na Social, na SPM Social, a júnior do terceiro setor aqui. Fiz 6 meses de consultoria, depois mais 6 meses de grupo de pesquisa social, qual tive muito orgulho de publicar junto com o resto do time aí, uma pesquisa super estruturada. Então, uma dica aí também para todo mundo que está ouvindo, façam entidades acadêmicas e núcleos de estudo, são super importantes aí para o desenvolvimento, e foi ali que eu comecei a perceber que eu já estava trabalhando algumas habilidades que são muito necessárias para quando você for trabalhar em inovação, mas aí a gente fala um pouquinho mais para frente. E aí, logo meu primeiro estágio já foi com inovação aberta, eu fui trabalhar na DASA, que é de medicina diagnóstica, hospitalar, dona da Hospital Santa Paula, do Alta Diagnósticos, do Delboni, do Lavoisier, trabalhar em inovação aberta. Depois eu passei 2 anos, fui para a Edux trabalhar em inovação interna, muito mais de transformação digital do que inovação aberta. Depois recebi um convite aí da Endeavor e vim fazer parte do time de inovação aberta dela, voltado para parcerias com as grandes corporações. Aí mais para frente a gente trabalha os pontos de cada uma. Então, Pedro, conta pra gente como que foi trabalhar na DASA com inovação aberta. Explica pra gente um pouquinho desse segmento para o público poder entender melhor e pra gente poder entender melhor. Boa. O que é inovação aberta, né? Grandes empresas estão muito acostumadas a fazer o que a gente chama de inovação fechada, onde desde a ideia a trazer todas as inteligências, material, matéria-prima, tudo passa de dentro da empresa. Tudo surge e é usado dentro da empresa. E a inovação aberta foi um conteúdo aí que começou nos anos 2000 a ser trazido com o crescimento das novas startups, do mundo de empreendedorismo, quando as empresas perceberam que elas não conseguiam ter todas as grandes mentes, todos os materiais necessários dentro da empresa, que não fazia, inclusive, sentido ter isso dentro da empresa. Se ele conseguia expandir, alavancar muito mais suas oportunidades de negócio, você fazia parcerias com outras grandes empresas, com pequenas empresas, com startups, com scale-ups. Então, a inovação aberta, na sua definição, ela é a forma de trabalhar em que uma empresa está aberta a ter universidades, startups, scale-ups, outras empresas dentro do seu funil de inovação, criação de produtos. Seja para ter uma ideia conjunta, seja para ter um desenvolvimento conjunto do produto, ou até uma divulgação e comercialização conjunta de um serviço ou produto. Então, isso que é a modalidade de inovação aberta. Hoje, grandes empresas têm as próprias áreas de inovação aberta, que era o caso da DASA, tinha uma área responsável por fazer a organização de desafios e oportunidades de negócio, que a gente entendia que fazia muito mais sentido trabalhar ela junto com startups e scale-ups do que desenvolver internamente, ou pelo menos inteiramente internamente, mas também áreas de novos produtos, áreas de corporate venture capital, que são as áreas da empresa que investem em startups e scale-ups. Todas as empresas que se relacionam com o ecossistema trabalham de alguma forma em inovação aberta. A DASA, na época que eu trabalhei,
trabalhava muito voltado a novos negócios e desafios. Então, desafios de performance, desafios de organização da empresa como organização mesmo, como uma empresa, acabavam passando por ali, marketing, RH, financeiro, jurídico, ou até desafios de novos produtos. Então, dado um segmento aí de saúde, vocês imaginam o que na pandemia teve de oportunidade de novos projetos que estavam saindo do papel, e a gente via que algumas delas faziam todo sentido trabalhar com startups e scale-ups. Então é basicamente usar a globalização para aprender a empreender. Não só globalização, acho que a gente teve nos últimos anos, nas últimas décadas, né, na verdade, um acesso à informação e tecnologia na mão de quase todo mundo, né? Ou pelo menos de uma boa parcela aí da população ter acesso a essas informações, a tecnologias, a conhecimentos diferentes de diferentes mercados. Então, muitos negócios foram surgindo, a gente começou a conseguir testar em massa por conta dos canais digitais, coisa que a gente não conseguia fazer antes. Então, a quantidade de novos negócios e soluções cresceu gigantescamente, ao mesmo tempo que trabalhar numa grande empresa também não fazia muito sentido. Então, era aprender a trabalhar em conjunto com outros players, com outros stakeholders de fora da sua organização, em temas que podem ser extremamente estratégicos e que antes ficariam a 7 chaves e tudo mais. Entendi. E depois disso, depois da DASA, você acabou indo para Endeavor, se eu não me engano, não é? Eu passei pela Edux, onde eu trabalhei a transformação digital. Então, diferente de inovação aberta, onde você tenta trazer players de forma, scale-ups e startups para ajudar nos problemas, você, na transformação digital, primeiro identifica esses problemas e tenta ver se faz sentido vocês trabalharem internamente, então criar uma squad, criar um grupo de lean, ou de fato, isso daqui faz sentido, não faz sentido eu trabalhar, gastar tempo, dinheiro e pessoas para fazer essa plataforma, essa solução, se já tem muitas no mercado. Então foi muito isso que a gente fez lá na Edux. A gente voltava muito a fazer a estratégia de inovação das áreas de negócio, das business units. Então a gente tinha, por exemplo, o ensino físico, o ensino digital e conteúdos curtos, né, que são mini cursos e tudo mais. Onde a gente estava hoje nesses setores, o que a gente vislumbrava de futuro, quais eram nossas dores, qual que era a trajetória que a gente construía para conseguir chegar onde a gente acreditava que era o futuro, ao mesmo tempo que isso vai se retroalimentando e esse futuro vai sempre mudando. Então, para quem tem muita vontade de trabalhar em inovação, você pode também trabalhar não só externamente, fazendo essa conexão com os negócios, com as inovações, mas você trabalhar em inovação dentro da empresa através de transformação digital. Então, acho que é super legal vocês terem isso em mente. É uma forma de análise dentro da empresa para saber que tipo de inovação seria melhor fazer. Perfeito. Não só o tipo de inovação, mas para onde eu quero ir. E aí sim, eu escolho qual que é o tipo que faça sentido. Entendi. E após a DASA, você foi para? Da Edux. Depois da Edux, você foi para Endeavor. Isso. Depois da Edux, eu fui para Endeavor, trabalhar na área de inovação aberta e parcerias corporativas. Então, a Endeavor hoje é a maior rede de apoio a empreendedores do planeta. A gente está no Brasil há 22 anos já trabalhando. E a área de inovação aberta ela chegou muito como um outro braço de apoio a esses empreendedores. Então, hoje a gente acelera e capacita grandes scale-ups, que são os irmãos mais velhos das startups, no momento que já saiu da Vale da Morte, já começou a faturar, já achou o seu produto e o seu mercado ideal, elas começam a enfrentar dores de crescimento. Como que eu vou, de fato, fazer a minha startup se tornar uma empresa consolidada e tudo mais. São essas dores que a Endeavor ajuda esses empreendedores. E aí o braço de inovação aberta nasceu como? Os empreendedores viraram para a Endeavor e falaram, cara, eu acho que eu tenho muito interesse em se conectar com grandes empresas para ter acesso a capital e ter acesso a novos mercados, novas parcerias, aumentar o meu perfil, tanto de parceiros quanto de clientes. Então a área de inovação aberta nasceu muito com esse intuito, de fazer essa conexão como um apoio aos empreendedores da rede. E aí hoje eu acabo vendendo para justamente as áreas que eu fazia parte, né? Para as áreas de transformação digital, para as áreas de inovação aberta, para as áreas de novos produtos, para as áreas de corporate venture capital, que são as áreas que investem nas startups e em scale-ups. Trabalhar muito nessa seleção. Hoje a gente seleciona muito os nossos parceiros. A gente fala muito mais não do que sim. Porque a gente quer trazer os parceiros, as empresas que mais fazem sentido para fazer as parcerias com nossos empreendedores. Então, explica um pouquinho pra gente, já que você já viu tanto startups como scale-ups, qual que é a diferença entre as duas? Você explicou que elas saem do Vale da Morte, mas
Explica um pouquinho o que é esse Vale da Morte para as pessoas que estão aqui nos ouvindo e como que se sai dele, normalmente, como vocês vêm saindo dele. Perfeito. Quando uma startup começa, você tem que imaginar que ela ainda não tem um produto, né? Ela precisa validar esse produto. Muitas das vezes, para você conseguir bancar isso, você ou busca um investimento, ou você tem o seu cofrinho ali que você pegou durante muitos anos sofridos trabalhando. E nesse momento, enquanto você vai desenvolvendo o seu MVP, seu primeiro protótipo, você acaba gastando muito dinheiro sem arrecadar. Muito. Esse momento onde você gasta muito dinheiro sem conseguir arrecadar, até o momento em que você começa a ganhar cliente, dinheiro, e aí se começa a ter o que a gente chama de break-even, que é o momento que você ganha mais do que você gasta nesse desenvolvimento, você sai do Vale da Morte. É chamado de Vale da Morte porque 95% das empresas não saem neste momento, onde gasta muito e depois começa de fato a arrecadar. Todo esse momento são os momentos das startups. Por isso que é start. Realmente é o começo onde você está achando o produto, achando os clientes ideais, achando o modelo de negócio. Putz, eu vou vender como um SaaS, né, mensalmente, como o Netflix, ou eu vou fazer uma venda única, ganhar muito dinheiro e também começar a comercializar um apoio, um setup depois de novas frentes. Então você vai entendendo qual que o mercado entende melhor o seu produto. No momento que casou produto, cliente e forma de negociar esse produto, você começa a alavancar muito dinheiro, começa a procurar muito mais alavancar suas vendas. E é nesse momento que você vira uma scale-up. Scale-up vem de escala. Você está escalando os seus negócios. É onde você começa a ter problemas de estruturar time, rodadas de investimentos mais parrudas, internacionalização e outras milhares de dores que você pode imaginar que começam a ter quando você sai de uma empresa de 15 pessoas para uma empresa de 500 pessoas. São essas dores em que a Endeavor ajuda os empreendedores hoje apoiados. Entendi. É a dor do crescimento exponencial, né? Perfeito, Fábio, perfeito. A dor quando você passa de conheço todo mundo da minha empresa, e aí você imagina como foi isso na pandemia. Sim. Onde tinha algumas empresas que tinham 10 funcionários antes da pandemia, cresceram absurdamente durante ela, e aí na volta tinha 500 colaboradores e o founder e o RH conheciam 15. Sim. Né, pessoalmente. Então, as dores de você estruturar isso, criar cultura, criar um mindset dentro da empresa muito parecida com o mindset daquelas 10 pessoas, é muito difícil, é um desafio muito grande. E conta um pouquinho pra gente como que é seu dia a dia dentro da empresa, dentro da Endeavor, como que é esse novo modelo de trabalho dessas empresas inovadoras, se você trabalha em casa, se você trabalha em um local físico, e mas principalmente o que você faz naquele seu dia a dia, o que você trabalha no todo. Perfeito. Bom, na Endeavor a gente tem um modelo híbrido. Então eu estava falando com o Fábio aqui antes da gente gravar, eu vou para o escritório cerca de 3, 4 vezes por mês, né? Porque a área de parcerias corporativas dentro de inovação aberta, que é onde eu trabalho, ela é a porta de entrada para esses grandes parceiros. É como se fosse a área de vendas. Então a gente tem muito o papel de ficar conversando com parceiros, entender a área deles, entender quais são os desafios, ver se o nosso produto e nossos eventos fazem sentido para o roadmap que eles têm ali de inovação aberta. Então não faz tanto sentido estar no escritório. Isso é uma coisa muito legal que a Endeavor tem e a gente puxa sempre essas boas práticas dos nossos empreendedores, que é entender se você quer trabalhar todo dia na empresa, você pode. Se você trabalhar todo dia na empresa vai mais atrapalhar você do que ajudar, cara, fica em casa. A gente tem alguns momentos ali de cultura durante o mês para fazer esse momento de comunidade, né? Fazer amizades dentro do emprego, começar a realmente ter ali um momento que você se identifica mais com a empresa, super bons. Né? Então a gente acaba não precisando de fato estar lá no dia a dia com esses nossos parceiros, os outros colaboradores. E aí o que eu faço no dia a dia? Né? Hoje, como eu falei, a gente é a porta de entrada para essas grandes empresas, então o dia inteiro eu fico em call. E eu adoro isso, acho super legal, fico conversando, fico conhecendo quais são as áreas de inovação aberta, novos produtos, venture capital das grandes empresas, parceiras nossas, e vendo, a gente consegue ajudar ou não esse time com as dores que eles têm hoje. Então a Endeavor hoje ela tem duas formas de se conectar com grandes empresas, através de patrocínio de eventos. Então eu vejo, você está querendo se posicionar à frente do empreendedorismo como uma empresa que é pró-negócios, está a fim de fazer negócio, está a fim de fazer tanto consumir ou co-construir com esses empreendedores, então, faz todo sentido vocês estarem aqui patrocinando nossos eventos. Ou você quer uma solução mais perene, que é uma parceria com a Endeavor de forma mais perene. Então, a gente tem o Corporate Hub, que é uma membresia,
onde essas áreas de inovação aberta encontram na Endeavor um gestor de contas que ajuda a capacitar essas áreas com conteúdo sobre inovação aberta, boas práticas e principalmente conexão. A gente acelera a máquina de geração de negócios dela. A gente tem um gestor de conta que pega todo o processo de busca e seleção e entrega para elas de forma super assertiva quais são os empreendedores que fazem mais sentido para esse desafio ou oportunidade de negócio. Então, meu dia a dia é entender se essas duas frentes cabem dentro do roadmap, das necessidades das áreas. Tem áreas que fazem isso 100% internamente, tem áreas que fazem 100% externamente e só ficam ali prospectando de forma interna. E a minha missão é entender não só se tem tudo isso que eu falei, se tem a necessidade dentro dessa empresa, como se essa empresa é uma empresa boa para ter parcerias. Como eu falei no começo, a área de inovação aberta ela nasceu principalmente para os empreendedores. A gente não encontrou em inovação aberta só uma oportunidade de sustentabilidade da organização. A Endeavor ela é uma entidade sem fins lucrativos, ela é uma organização não governamental. Então a gente também tem que ficar de olho na sustentabilidade dessa empresa, mas não foi por isso que inovação aberta existiu. No momento que inovação aberta parar de fazer sentido para os empreendedores, a área de inovação aberta para de existir. Isso eu acho que é uma coisa muito legal que tem na Endeavor como organização, mas também quando a gente pensa em startups e inovação, é o impacto. Se não está fazendo impacto para a atividade core, para a atividade fim da organização, a organização vai matar, porque tem pouco recurso, pouco tempo e principalmente as pessoas são muito boas para serem gastas em coisas que não vão fazer sentido para a atividade fim da empresa. Então, é um mindset que a Endeavor tem tanto por ser ONG quanto por ser startup, vamos dizer assim. Então, é super legal você que está ouvindo entender que projetos nascem, projetos morrem, porque no final do dia tem que estar alinhado a uma estratégia maior. Então hoje, se eu vejo um parceiro que não está correspondendo com as expectativas que a gente entende que tem que ter um parceiro de inovação aberta a nível da Endeavor, a gente fala não. Fala, desculpa, eu acho que a gente não é o parceiro ideal, acho que a gente recomenda super outros parceiros, outras players de inovação aberta para eles, que couberem mais no perfil deles ou na necessidade deles. Pedro, conta um pouco para quem está nos assistindo, empresas que já passaram, que estão nesse processo, né? Curiosidades. Boa, eu vou falar dos nossos apoiados empreendedores Endeavor, né? Como eu comentei, a gente tem tanto aceleração quanto apoio. Aceleração são as empresas que a gente está começando a apoiar, e aí a gente apoia 200 por ano, é uma quantidade gigantesca. E aí os melhores, os outliers continuam crescendo e a gente traz para ser empreendedor Endeavor, porque eles vão se tornar os grandes exemplos para o país. E aí acabar tendo novos empreendedores sendo inspirados por eles. Dos empreendedores Endeavors que a gente tem, acho que voltado mais para o B2C, para o consumidor final, a gente tem Creditas, tem Madeira, House, Boozer, GoCase, tem algumas de alimento como o Bate de Latte, o próprio Spoleto. O Spoleto foi uma das bem no comecinho que a gente acelerou. Até Salvide Cosméticos, Apêndice, que é calcinha absorvente, são algumas B2C que a gente apoia. E B2B, eu trouxe a Vtex, a Olist e a Hotmart como grandes representantes, porque aí B2B é menos famoso, achei que vale mais falar um pouco das B2Cs. Bom, agora, já que o tema é inovação, né, vamos falar sobre possibilidades de carreiras em inovação, né? Queria que você contasse para a gente um pouco qual é o perfil desejado, né? Você vai contratar uma pessoa, qual é o perfil que você gostaria de enxergar nessa pessoa? O que que essa pessoa, né? O que que nosso aspirante a trabalhar com inovação, né, teria aí? Boa. Eu acho legal falar que inovação é muito amplo. É uma área. Não existe uma área de inovação em grandes empresas. Tem vários núcleos de inovação dentro das empresas. Então você pode trabalhar tanto com novos produtos, você pode trabalhar com Corporate Venture Capital, que é a parte mais financeira de investimento, você pode trabalhar num squad, e aí se você for uma pessoa mais de tecnologia, você pode trabalhar com inovação aberta, que nem eu trabalhei, que é mais esse relacionamento. Então, eu acho que existem várias áreas, se você tem interesse em trabalhar com inovação e empreendedorismo, que permeiam esse tema. E como consequência disso, o perfil também é muito amplo. É uma área que, por mais que seja extremamente jovem no país, a área de inovação, já cresceu o suficiente para precisar de diversos perfis diferentes. Mas tem algumas coisas que não fogem lá do comum, que é uma pessoa curiosa e que trabalhe bem com desconhecido. E aí trabalhar com desconhecido tanto o tema, então você está, preciso estar sempre aprendendo, porque são temas que estão sempre se atualizando muito rápido, são temas de inovação, a tecnologia vai se atualizando muito rápido, mas também de processos. Por mais que, de novo, que é uma área que já esteja um pouco madura no Brasil, ainda é muito inicial.
Então não existe um beabá, como tem, por exemplo, em marketing, que a gente tem o Kotler, que tem uma penca de livros. A gente tem poucos, inclusive, livros acadêmicos sobre inovação aberta e inovação no país. Então você tem que entender que você vai trabalhar com um desconhecido também para entender como que isso funciona dentro da sua empresa. Não é tão fácil. Então, ser uma pessoa que é curiosa e que trabalha bem com o desconhecido, que não fica ansioso, que não precisa ali de uma historinha bem clara, de um direcionamento bem claro do que você tem que fazer no seu dia a dia, quer dizer que inovação possa ser o seu perfil. E isso permeia muito também em testar hipóteses. Você tem que ser uma pessoa que esteja muito aberta ao erro. Porque, como eu falei, você é o desconhecido, então você vai ficar testando muita coisa. No momento que você acertar, acertei essa parte, agora começa a testar as outras partes, começa a estruturar, começa a melhorar. Então, testar hipóteses tem muito a ver com isso. Se você for trabalhar principalmente nas áreas de inovação aberta, novos produtos, corporate venture capital, você tem que ser uma pessoa de relacionamento, porque você é um conector. A área de inovação aberta, principalmente, você é basicamente um conector. Você é a ponte entre os desafios e oportunidades da empresa com o ecossistema de inovação. Então, se você não for bom em relacionamento, seja se relacionar com as startups e com os empreendedores, ou seja, internamente da empresa para conseguir tirar dali os bons desafios, quais são os direcionamentos de negócio, você não vai conseguir suceder tão bem quanto você poderia. Você pode, obviamente, ser uma pessoa super de sucesso, mas são perfis ali que são bem exigidos. E, cara, eu acho que priorização é um dos principais. Quando você entra na área de inovação aberta, você começa a perceber o quão amplo é a inovação. Porque vai vir tanta pessoa com uma caixinha de ideias sugerindo que você aumente o vale transporte e o vale alimentação e botar um QR Code na cantina, até o diretor vir falar, eu tô com esse direcionamento estratégico que eu preciso trabalhar e eu quero achar uma startup que consiga isso. A área do marketing vai pedir uma ajuda no processo operacional, então você precisa entender e priorizar o que cada um é melhor para você no momento. Os três são válidos. Os três têm o seu potencial dentro da empresa. O estratégico, você começa a mostrar mais serviço. Você trabalhar uma caixinha de ideias, você começa a sensibilizar mais a ponta ali da sua empresa, principalmente se você for de serviço. Se trabalhar com marketing, você consegue também conseguir alguns low-hanging fruits, alguns negócios rápidos ali que a gente chama quick wins dentro da organização, para conseguir ter mais bala no calibre, para conseguir almejar novos e mais difíceis estratégias dentro da empresa. Então, é muito difícil e é uma das coisas mais principais, é você ter um senso de priorização. O que eu vou trabalhar primeiro? Aonde eu vou trabalhar primeiro? E por quê? Sempre o porquê. E aí eu acho que permeou tudo isso que eu falei, acho que tem tudo a ver, que é a cabeça do dono. E aí, não é o papo de vestir a camisa e trabalhar sem ser pago direito, não. Isso aí eu Pedro Henrique, não falo o nome de nenhuma das instituições, abomina essa ideia de que você vai se sacrificar a sua vida inteira pela empresa, mas não, você tem que ter cabeça de dono para entender que, tem um problema aqui, eu vou lá e resolvo, eu tenho que ter a proatividade de fazer as coisas acontecerem, porque na maioria das vezes, se você vai trabalhar na área de inovação de uma grande empresa, provavelmente vai ser uma área pequena, áreas de inovação são áreas enxutas, e se você for trabalhar em inovação sendo uma scale-up, sendo uma startup, aí pior ainda, aí a empresa inteira é enxuta, a empresa inteira é pequena, então se você não se responsabilizar por coisas que não necessariamente estejam no seu contrato de trabalho, você vai deixar de crescer, você vai deixar um potencial de aprendizado muito grande. Então, são essas, assim, os perfis, por mais que eles sejam variados, são algumas características que eu acho que faz todo sentido você ter se você for trabalhar com inovação. É que daí é aquela coisa, você tem pessoas de diferentes áreas, né? Diferentes tipos de formação, né? Não só gestão, não só tecnologia, né? Você formado em comunicação, então você tem pessoas de múltiplas áreas, mas com essas características que você citou, né? Capacidade de se comunicar, proatividade, né? A gente carece muito nessa área de proatividade. Completamente. Né? E é tudo que você falou, assim, não tem uma área de formação, não existe uma faculdade de inovação. Está começando a surgir algumas faculdades de inovação agora. Então, por exemplo, minha chefe, ela se formou em Direito, depois fez uma segunda faculdade de Fotografia, e está trabalhando com inovação aberta. Tem outras pessoas no time que fizeram engenharia. Tem pessoas que fizeram farmácia na minha área, no meu time. Então, eu fiz publicidade, que talvez faça mais sentido no primeira instância, mas a área de inovação aberta, como não tem ainda uma faculdade que seja voltada a isso, a área de inovação como um todo, na verdade, ainda é muito dito pelas características da pessoa.
Ainda o que faz sentido entrar ou não são as características da pessoa. Essas empresas buscam mais soft skills do que hard skills. Então. Com certeza. Porque se for pensar hard skills, é o que tem de literatura, é o que tem de literatura acadêmica, principalmente. E inovação tem muito pouco. É um mar desvendado ainda. Totalmente. Acho Desvendado. que, inclusive, alunos aí que estiverem ouvindo e falam, putz, quero fazer uma pesquisa acadêmica, quero fazer um mestrado, putz, não sei o tema que fizer. Cara, inovação, vocês vão deitar e rolar, porque tem muitas coisas ainda para conseguirem ser mais aprofundadas, ou coisas simples que ainda ninguém foi para essa área, porque ainda está muito profissional e pouco acadêmico. Então, e mesmo que você já tiver alguma outra pesquisa, para o nível Brasil, você consegue fazer diversas coisas. A gente tem que também, uma coisa super legal da Endeavor, é que ela sai desse eixo Rio-São Paulo de inovação, que a gente acaba vendo que é só aqui e pega todo o Brasil. Putz, fazer uma pesquisa de saber como que é a inovação nas comunidades ribeirinhas, putz, e aí a inovação a gente passa desde produto para software. A gente acha que comunidades mais distantes do centro urbano também não trabalham na tecnologia, mas tem bancos que são voltados só para as comunidades. Então tem uma oportunidade muito grande de trabalhar academicamente, por isso que não tem tanta hard skills sendo exigida pelo mercado e sim muitas soft skills. Entendi. Mostra essa grande mudança que está tendo nos dias atuais sobre o mercado antigo e o mercado novo, né? Perfeito. E a inovação passa a permear todos os tipos de negócio, né? Empresa que não inova não fica no mercado. Perfeito, né? E é inova em todos os sentidos mesmo. E todas as áreas mesmo, porque na DASA eu trabalhava na segunda com RH para conseguir um desafio ali de operação deles, na quarta eu estava conversando com um head de uma área de um negócio da empresa pensando em futuro e, vou precisar conhecer uma startup que consiga ajudar numa parcela desse negócio gigantesco que eu quero montar. Na sexta eu conversava com o time de M&A que estava com uma tese de investimento que fazia sentido ou não comunicar ali, conversar com algumas startups. Então você tem que conversar com todo mundo, se você fez, não sei, psicologia e você está mais orientado a trabalhar, por exemplo, com RH de grandes empresas, na área de inovação aberta você conversa com o RH o tempo todo. Eu trabalhei muito próximo da área do marketing e fiz publicidade, mas também peguei desafios de todo mundo, desde o operacional ali que faz a detecção das coisas no sangue, na parte mais de fato de medicina, ou na Edux que eu trabalhei como professor, fui entender como que é a jornada do aluno. Então você acaba conhecendo todas as áreas da empresa, você acaba conhecendo a fundo muitas das estratégias, então para quando você está no começo de carreira é fantástico. Porque não é só inovação, né? As pessoas têm em mente que é muito inovação de produto, mas você tem a melhoria, né, do processo. A gente, o núcleo, no Kaizen, né? O Kaizen é a parte de inovação de processo. Melhoria de processo, seja lá qual for a área. E que não tem só a inovação de produto, né? As pessoas têm na cabeça que quando a gente fala de inovação é um novo iPhone, uma nova tecnologia. Não é só isso, né? São todos os tipos de produto, mas também tem inovação de processo. Perfeito. O nosso Kaizen, né? Melhoria de processo. Perfeito. E o que não falta é processo para ser melhorado, porque no final do dia a gente pega desde a ponta ali do atendimento até todas as áreas de negócio e as grandes empresas, na verdade, hoje que estão trabalhando em inovação aberta são empresas gigantescas. A gente está falando de Unilever, a gente está falando de GPA, a gente está falando de Vale, Petrobras, Ambev, DASA. Então a gente está falando de empresas realmente líderes de setores que são os que conseguem hoje olhar para esse futuro e investir de fato num time para trabalhar. Vamos lá. Pedro, e para aquele empreendedor que está nos ouvindo e não conhecia a Endeavor e está dentro do perfil, como é que ele faz para acessar? Boa. A Endeavor ela tem um time gigantesco, super fantástico de busca e seleção, que está 24/7 sempre olhando quais são os empreendedores que estão sendo apoiados, que estão com um perfil para serem apoiados. Mas nosso site, endeavor.org.br, tem para se inscrever. Então, se você já passou do Vale da Morte, já está começando a estruturar seu funil de vendas para acelerar, se você acha que a Endeavor pode te ajudar nesse processo de dores de crescimento, vai ser um prazerzaço apoiar vocês. Nossa missão aqui é apoiar o maior número possíveis de empreendedores de alto impacto para a gente conseguir cada vez mais criar grandes exemplos e incentivar pessoas a trabalharem via empreendedorismo que gera mais emprego, que gera mais oportunidades, deixa o país mais competitivo. Então, se você está ouvindo, é um empreendedor e acha que a Endeavor pode
ajudar, eu convido você a acessar o site, pode me procurar nas redes sociais, que é Pedro Henrique Leite, no LinkedIn, quiser conversar comigo. Você de grande empresa que estiver ouvindo e falar, putz, acho que a Endeavor pode ser meu parceiro de busca e seleção, pode ajudar muito a capacitar tanto a mim quanto me ajudar a capacitar o resto da companhia em termos de inovação aberta, também pode fazer o mesmo caminho, que vai ser um prazer conversar. Pedro, muito obrigado por compartilhar aqui sua experiência, contar sua trajetória profissional, dar dicas aí para quem for trabalhar com inovação, né? Obrigado, Murilo, obrigado a você que nos assistiu até aqui, né? Dê um like no nosso canal, compartilhe nas suas redes, né, esse podcast e nos siga no nosso Instagram, nino.kaizen. Obrigado, Pedro, com a palavra. Murilo, Fábio, muito obrigado pelo convite. É um prazer falar de inovação aqui. Acho que quanto mais pessoas estiverem falando sobre carreira e sobre como que empreender pode ser também uma possível carreira, é super legal e podem contar comigo aí nas próximas oportunidades que fizer sentido. Você que está ouvindo a gente pode contar, repito, né? Pode me chamar no LinkedIn, qualquer lugar que você me encontrar aí para a gente conversar sobre isso. E parabéns pela iniciativa, acho super legal mostrar um pouco de como os próprios alunos aqui da SPM estão trabalhando carreiras envolvendo inovação e mostrar que qualquer pessoa que tiver vontade e for atrás consegue trabalhar nesse mercado que por um breve momento pode parecer assustador e distante, que na verdade tem uma possibilidade gigantesca de lugares para se trabalhar. Legal, que seja inspirador aqui esse trabalho para vocês, muito obrigado e até a próxima. Até, a pessoal. próxima.